Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade às nossas aulas de avanços tecnológicos, nós vamos falar um pouquinho sobre densitometria óssea. A densitometria óssea, ela é um exame que tem a função de fazer a verificação da densidade óssea para poder fazer o acompanhamento de possíveis perdas minerais, tá, nesses ossos, que vão acabar proporcionando fraqueza nesses ossos. São exames mais comuns de serem realizados em mulheres pós-menopausa, porque é quando a situação dos hormônios faz com que essa troca de células ósseas seja diminuído, mas pode ocorrer situações adversas, medicamentosas ou quadros patológicos que podem proporcionar essa perda mineral, tá? Então, a densitometria é usada para analisar possíveis perdas de massa óssea que podem indicar osteopenia, que é o quadro anterior, né, menos grave, e a osteoporose, que é o caso já estabelecido, o caso mais grave. Então, a densitometria óssea, que é a DMO, que é a sigla, é um exame indolor e seguro que tem uma duração máxima de 15 minutos, possibilita o diagnóstico através de imagens semelhante aos raio-x. Então, a densitometria óssea, ela usa radiação, mas em doses muito pequenas, tá? E consegue detectar precocemente sinais de perda de espessura óssea mineral. Então, dentro do exame, a gente tem um padrão baseado em idade, peso, altura. Então, tem um mínimo. E quando é feito esse cálculo, vê se a pessoa está dentro desse padrão ou se está abaixo, tá? Então, o paciente fica deitadinho durante a realização do exame, o profissional fica ali próximo, porque a quantidade de radiação é muito pequena, então ela não extravasa ao redor, então a profissional não está exposta a essa radiação, mas mesmo assim ela utiliza o dosímetro para fazer esse acompanhamento e essa verificação, tá? A maioria dos equipamentos, ele faz a verificação ou na região do quadril ou na região da coluna lombar, mas a gente tem equipamentos que fazem verificação de corpo inteiro. Em casos de pacientes com um peso elevado, também é feito na região do antebraço, sendo que coluna lombar e quadril, por serem ossos mais densos, vão nos permitir uma verificação mais eficiente dessa perda óssea, tá? Então, o exame é muito utilizado para avaliar se o paciente tem osteopenia, que é a perda de massa óssea, ou a osteoporose, que é a doença caracterizada pela diminuição progressiva da densidade óssea e o aumento de risco de fraturas. Por quê? Quando esse osso perde a consistência da cortical, que é a parte externa, né, como se fosse a casquinha do osso, a parte porosa do osso, que é a parte interior, não tem tanta resistência assim, então é mais passível de fratura. A grande vantagem da densitometria óssea é justamente a capacidade de detectar a perda mineral no estágio inicial, quando ainda não pode ser visualizada pelo exame de raio-x. Quando já está estabelecida, dá para ver pelo raio-x a perda dessa densidade na cortical do osso, tá? Então, aqui novamente, paciente deitadinho na posição para a realização do exame, tá? Nesse caso aqui vai ser feito da coluna lombar, então a perna vai ficar elevada na posição, o aparelho posicionado na região. A Organização Mundial de Saúde recomenda que o exame da densitometria seja realizado em mulheres de 65 ou mais e homens de 70 anos ou mais. Mulheres com mais de 50 anos com fatores de risco para fratura, falta de vitamina D, doenças inflamatórias, como por exemplo a doença de Crohn, fatores de risco como sedentarismo, consumo de álcool excessivo, tabagismo. Se o exame der normal, ele vai ser repetido após 5 anos, tá? Fraturas em indivíduos maiores de 50 anos para determinar a gravidade e a ocorrência. Adultos com comorbidades, como por exemplo a artrite reumatoide, lúpus, espondilite anquilosante, ou que fazem uso crônico de medicamentos que podem estar associados à perda de material ósseo, tá? Como por exemplo os corticoides. Para a avaliação da possibilidade de suspensão de uma terapia de reposição hormonal em mulheres na menopausa e a evidência de osteoporose em radiografias simples.
Aqui a gente tem a tela de um exame realizado, tá? Esse exame aqui é o de corpo inteiro, então a gente tem os gráficos e as taxas aqui, tá? O médico analisa esses gráficos para poder determinar. O exame é contraindicado para gestantes e pessoas acima de 120 quilos. Por quê? Porque como a quantidade de radiação é pequena, não vai ter uma leitura eficiente num paciente com uma massa corporal muito alta, porque não vai ter radiação suficiente para atravessar o paciente e ainda fazer a leitura. Aqui a gente tem um exame do antebraço, mesma coisa, ó. O equipamento faz os cálculos e os gráficos e determina aonde esse paciente está enquadrado. No dia do exame não é indicado o uso de joias em geral, né? Que são os itens básicos que atrapalham no exame. Não é necessário fazer jejum. Não tem nenhuma substância que não pode ser ingerida no dia do exame. Mas medicações que têm cálcio têm que ser suspendidos por 24 horas antes do exame, vitaminas, suplementos alimentares, minerais, no dia do exame, e não tem contraste nesses exames, tá? Não é utilizado contraste. Aqui a gente tem a demonstração do gráfico, aí a gente tem a tabela do normal, a tabela da osteopenia e a tabela da osteoporose. Aí a idade, o peso, massa corporal e o T-score, que é essa tabela. Esse paciente, inclusive, está dentro do quadro de osteopenia. Começou a ter perda, mas ainda não é um quadro patológico, ainda dá para revertir. O paciente deve vestir uma roupa fornecida pelo estabelecimento. Ele deita na maca do aparelho, o densitômetro é posicionado na região onde vai ser realizado o exame. Às vezes as pernas são colocadas no suporte para poder a coluna ficar bem retinha na maca do equipamento. A máquina então passa sobre a área de interesse, emite radiação que é captada pelo sensor. O aparelho fica afastado, então não gera desconforto, a claustrofobia é bem evitada. Ele dura aproximadamente 15 minutos, é totalmente indolor e os resultados são praticamente instantâneos. Eles são emitidos logo em seguida da realização do exame. Aí aqui a gente tem a demonstração da porosidade no osso normal e a porosidade no osso osteoporótico, tá? Então, devido a essa densidade diminuída, o osso perde a sua resistência. As regiões mais analisadas são o colo do fêmur, onde as fraturas estão relacionadas a complicações mais graves, e as vértebras lombares, onde a perda óssea costuma ser maior e mais rápida, então é mais eficiente essa visualização. São duas regiões que geralmente são suficientes para poder refletir o que acontece com o corpo inteiro. Aí aqui a gente tem a demonstração, a coluna lombar e o colo do fêmur e os gráficos representativos de cada região, tá? Espero que vocês tenham gostado. A nossa próxima parte vai falar sobre a ultrassonografia.